Bom dia, pessoal, e boa noite, né? Porque a aula vai ser retransmitida amanhã à noite. Em virtude de eu ter um compromisso com uma banca de mestrado, talvez não consiga chegar no horário, e aí isso dificulte um pouco. Aí as monitoras e estagiárias vão adiantar uma parte referente aos exercícios de fixação e fazer um pouco com vocês, e a gente entra ou não entra, né, e dá esse conteúdo, esse tópico de maneira assíncrona por aqui, mas que todos tenham acesso e qualquer coisa vocês vão me perguntando lá pelo grupo de WhatsApp. Vejam só, então, quando nós iniciamos a teoria da pena, que é a última grande parte da parte geral do Código, como eu disse, o Código Penal, na sua parte geral, é formada por três grandes teorias. A teoria da norma penal, que trata da lei penal no tempo e no espaço, e vai detalhando as fórmulas interpretativas para a norma penal. A teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito, que trata dos elementos constitutivos do crime, em termos conceituais. E a teoria da pena. Então, a teoria da pena parte das bases filosóficas, né, como nós aqui estabelecemos, né, os fundamentos filosófico-políticos para o funcionamento do sistema jurídico penal, e com isso, obviamente, se constrói todo um arcabouço, ou se possibilita, né, uma estrutura de ideias que permitem construir o arcabouço da prática punitiva no meio social. Lógico que, historicamente, quase sempre as penas foram de natureza corpórea, eram castigos aflitivos, e aí a gente poderia remontar à antiguidade e lembrar que, por exemplo, a prisão, como hoje nós concebemos, ela é muito antiga, mas era vista apenas como uma custódia, onde se aguardava a imposição da verdadeira pena, normalmente uma pena corpórea, ou de morte, ou aflitiva, ou estigmatizadora, porque decepava-se mãos, decepava-se uma parte do corpo, né, como um elemento punitivo. Então, nós temos aí, claramente, uma lenta evolução até se chegar à ideia da pena de prisão. Existe até uma interpretação de que há uma suavização constante das penas, ou seja, à medida que a sociedade vai evoluindo, ela vai encontrando outras formas de se impor castigos, né, penas, de maneira menos aflitiva possível às pessoas, respeitando e construindo também essa noção do sujeito. Obviamente que, historicamente, esse sujeito só começa a existir dentro de um conteúdo de dignidade da pessoa humana a partir do século XVIII, a partir da influência do pensamento kantiano, a partir da influência do iluminismo jurídico penal. Daí a importância desse movimento que revoluciona o que eles chamavam do antigo regime ou direito penal do terror. E eu poderia dizer que, a partir do século XVIII, influencia a Europa continental e as suas colônias, né? Acaba influenciando também o pensamento jurídico penal do Ocidente, porque esse modelo punitivo religioso, centrado em práticas de natureza corpórea, ele ainda existe em boa parte do mundo, né, no Oriente, onde as práticas são muitas vezes vinculadas às questões religiosas, e esse movimento que nós observamos é muito mais um movimento ocidental, né, de suavização das penas. Depois, eu não diria que propriamente há uma suavização completa, porque mesmo diante de respostas muito severas e às vezes aplicadas, né, de forma supliciante, né, para prolongar a dor, né, do réu, né, da pessoa que recebia esse castigo, não
no medievo, por exemplo, eram admitidas muitas formas de composição, de reparação, que incluíam a própria vítima. De maneira que eu não posso simplesmente dizer que o antigo regime era um direito penal do terror. Às vezes há coisas dentro dessa nova proposta punitiva que são muito mais repressivas ou intimidatórias do que essas proposições horizontais de justiça comunitária que estavam presentes nas práticas penais medievais. Ou seja, nem tudo aquilo que ficou ali dentro daquele modelo comunitário e popular deveria ter sido desperdiçado enquanto uma experiência inválida diante da razão, da racionalidade que nós temos a partir da modernidade, a partir do iluminismo. Embora, é óbvio, que a proposta, o projeto iluminista, é um projeto muito vinculado à noção de sujeito e de indivíduo, né, que nós construímos a partir do século XVIII. Portanto, é um projeto que busca limitações, óbvio, às formas de reação ao delito. Então, era natural que, num primeiro momento, houvesse essa centralização das políticas punitivas, né, e das formas, das práticas repressivas no Estado, como uma fórmula de mudança cultural também, e isso historicamente, daí decorre o fato onde, mesmo expropriando a participação da vítima, era uma certa desconfiança de que essa vítima estaria muito emocionada, não iria reagir, né, de forma racional, e daí eu precisava trabalhar dentro dessa estrutura racional de Estado, normativa, né, na produção das reações às práticas criminais. Bom, por isso que a gente nunca pode pensar ou fazer um julgamento ou lançar um olhar sobre essas questões que não tenha também esse conteúdo reflexivo e tente observar como as pessoas daquela época. Eu não posso fazer uma análise distorcida a partir das categorias que eu tenho hoje. E aí, simplesmente falar, não, era um terror total o medievo. Eu acho que a modernidade absolutista e monárquica foi muito mais violenta, em vários aspectos. Na reação exatamente ao grande movimento camponês que migrava para os centros urbanos, desvinculado, né, dos serviços feudais, desvinculado da proteção feudal, isso trouxe uma onda de violência e fez com que muitos monarcas absolutos, sobretudo, buscassem uma política de repressão do espetáculo punitivo, né, onde houvesse a aplicação do suplício. Lógico que essas práticas ali da modernidade, elas mexeram com o inconsciente coletivo e mexeram, obviamente, com a crítica filosófica, que faz com que se chegue a um momento onde Beccaria, que é o grande filósofo da política criminal contemporânea, tenha conseguido descrever os elementos racionais que reagem a esse modelo. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com uma reação a um regime de coisas que era injusto, né, sobre o prisma da noção, até metafísica ainda, não se falava aqui, mas sobre o prisma do que seria propriamente uma reação justa ou injusta e de que maneira eu posso dotar isso de racionalidade, proporcionalidade. Foi essa, digamos assim, o objetivo que estava dentro da política criminal desenvolvida por Beccaria e que chega até os nossos dias, né, influenciando muito o pensamento contemporâneo. Então, a prisão surge como uma grande solução, já que ela não tocava mais o corpo. A ideia da prisão era exatamente
domesticar as almas, fazer com que as pessoas, por conta da liberdade tolhida, da liberdade privada, pudessem refletir ou ter um tempo de reflexão sobre aquilo que praticaram e talvez retornarem ao convívio social, né, de uma maneira menos uma maneira inserida, né, menos problemática e, portanto, incluído, né, reinserido socialmente, ou então a própria ideia de uma incapacitação onde não tornasse outra pessoa também assassina na execução ou nas práticas de tortura ou nas práticas, digamos assim, de suplício, você transfere a chamada vergonha do carrasco, né? Então, já que não vai ser mais tocado o corpo, o que eu vou ter que administrar agora é a privação da liberdade, porque tirando também a pessoa de circulação, você gera uma incapacitação delinquente, né? O sujeito não está, há uma neutralização disso, da delinquência, porque ele não está em circulação. Então, eram essas as ideias prementes. Desenvolver um modelo punitivo que não tivesse as características nocivas da fórmula até então empregada das penas corpóreas, dos castigos públicos, principalmente no absolutismo monárquico, né, do espetáculo punitivo, e dotasse todo esse sistema de uma certa racionalidade. Então, isso foi feito com muito cuidado dentro da análise que se desenvolve a partir do século XVIII. Portanto, a prisão como pena, ela é recente na história da humanidade, ela tem 220 ou 230 anos. O primeiro sistema penitenciário concebido, conforme o texto que eu passei para vocês, foi o sistema penitenciário filadélfico pensilvânico, ou o sistema Quack, exatamente por conta da influência do puritanismo calvinista na formulação desse sistema. Era um sistema comprometido com o desenvolvimento realmente dos valores morais que forjam a sociedade americana. Então, a gente não pode também, de imediato, rechaçar, porque era um sistema também autoritário, né, que tinha... Não, a ideia era exatamente resgatar aquele sujeito que havia praticado o crime dentro desse compromisso ético, desse compromisso moral que forjavam os valores esses de ordem cristã, à sociedade norte-americana. E, portanto, era um sistema de isolamento diuturno, onde as pessoas ficavam dentro das suas celas e eram ali monitoradas ou acompanhadas por um diretor que fazia visitas periódicas, né? O trabalho, às vezes, era admitido intracelular, mas era um trabalho muito mais dedicado a serviços artesanais, né? A questões menores, não era um trabalho coletivo, não era um trabalho desenvolvido em grupo, e essas pessoas, nesse isolamento, acabavam muitas vezes enlouquecendo, porque era um isolamento diuturno, manhã e noite, preso à cela. Mas a ideia era exatamente de fazer um acompanhamento, uma reforma desse indivíduo, com essas visitas periódicas, né, do guia, né, do sujeito que iria cuidar dessa execução, normalmente um quack, né, para entender e, a partir dessas conversas, compreender a ideia central de um arrependimento moral, de um resgate desse sujeito, o que levaria ele a poder, aos poucos, ter liberada alguma saída e até retornar à comunidade. Ainda não era um modelo progressivo, pelo contrário, era um modelo de isolamento celular diuturno, onde essas pessoas, assim,
ficavam. Foi construído na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, representou o primeiro modelo da pena, da prisão como pena, mas vejam que essa busca da docilização da alma era muito intensa nesse sistema, porque era um sistema que buscava realmente esse resgate moral do indivíduo, exatamente pelo compromisso, pelos objetivos que ele possuía. Em sequência, e decorrente dessa experiência inovadora de pena ou punitiva, dentro de um modelo penitenciário com regras próprias e forma de funcionamento, e aí é por isso que se constrói também, há mais ou menos 200 anos, isso que nós chamamos de sistema penitenciário e prisão dentro dessa fórmula. E até vocês podiam perguntar, mas professor, as casas de correição holandesa, né, sobretudo em Amsterdã, em 1585, em 1588, se eu não me engano, a 1585 a masculina, 1588 a feminina, e em seguida as Bridewells britânicas, que na realidade eram workhouse, né, casas de trabalho. Elas não eram já um modelo penitenciário. Bom, eu posso afirmar a vocês que essas casas eram realmente dedicadas a um modelo desviante que era chamada a mendicância e a vadiagem, ou seja, eram infrações à ordem social, mas não vistas propriamente como crime. Então, naquela época, os crimes continuavam sendo punidos de maneira corpórea e de forma bastante severa e muitas vezes de maneira supliciante. Mas aos indivíduos cuja incorporação social não havia se dado por completo e estavam na mendicância e na vadiagem, e aí vejam a categoria das chamadas classes perigosas para aquele modelo capitalista em ascensão a partir da Holanda, né? Eles eram obrigados ao trabalho. Vocês depois podem até fazer uma análise de como a estrutura social se interrelaciona com esses modelos punitivos no livro Punição e Estrutura Social, de Otto Kirchheim e Gregor Rush, que são autores que vão acabar influenciando também a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir. Esse livro, Punição e Estrutura Social, de Otto Kirchheim e Gregor Rush, ele determina que é um princípio comum para as práticas punitivas, que é o princípio do least eligibility, da menor elegibilidade. Então, eu devo ofertar no campo das punições uma situação mais desfavorável do que aquela que sobrevive, ou aquela em que se encontram as categorias ou as classes sociais mais desfavorecidas de uma comunidade. Do contrário, essa punição não vai funcionar. Daí o porquê muita gente diz prisão não pode ser hotel, né? É essa dinâmica, porque no imaginário social a gente pensa assim o castigo tem que trazer dor, tem que trazer sofrimento, e, portanto, eu tenho que ofertar condições inferiores àquelas observadas nas categorias sociais de vida, né? As condições de vida inferiores àquelas observadas ou dedicadas às categorias sociais mais desfavorecidas. E, portanto, nesse período, ele dizia que muita gente realmente havia migrado do campo para os centros urbanos, mas estavam conseguindo sobreviver sem precisar trabalhar propriamente. E aí eu tinha que ofertar uma situação do trabalho constrangido e que demonstrasse um rigor, né, uma certa... que alimentasse ao imaginário a obrigação de trabalhar. Daí as leis contra a vadiagem e mendicância, onde as pessoas, na realidade, se tornavam obrigadas a trabalhar. Era essa a ideia, de constranger pessoas à realização do trabalho, e principalmente o trabalho manufatureiro, o trabalho dentro daquela disciplina que vai formar a chamada fábrica. Então, tudo isso começa na Holanda e é seguido posteriormente pela Inglaterra,
mas acaba invadindo também todos os imaginários. Eu posso dizer que esse é um antecedente, mas ainda não era um sistema penitenciário propriamente. Era uma forma de correição para determinadas categorias sociais desviantes, mas não propriamente criminosas, porque não era considerada uma prática punitiva, mas sim uma prática disciplinar, uma prática voltada para a correção desses sujeitos perigosos, né, passíveis desse avolumamento, de serem, né, congregados para o crime, mas não existia ainda uma prática disciplinar. Então, essa é a primeira noção que eu tenho quando me refiro, né, a esses elementos. Uma outra questão que eu acho também é essencial, né, nessa discussão e na forma como a gente vai desenvolver aqui, é a remissão que alguns autores fazem à prisão eclesiástica, ao modelo punitivo empregado no medievo pela igreja. De fato, a prisão eclesiástica, essa sim pode ser ter uma influência grande na ideia e na modulação do sistema penitenciário. Até o nome, penitenciário, era exatamente proveniente das celas, nas abadias e mosteiros, dedicadas à aplicação penitencial, que eram as celas penitenciárias. Daí o termo, ou a terminologia e o conceito herdado, né? Então, prisões nesse contexto das celas penitenciárias, né, da visão da punição, né, dada exatamente para que as pessoas pudessem se penitenciar, criam-se alas penitenciárias dentro de mosteiros, de abadias, e isso se torna, sim, um antecedente remoto, porque isso vai se dar já ainda na Baixa Idade Média, né? E chega até como uma formulação que chega até o presente como um elemento, talvez, que influencie os modelos. Tanto que o primeiro modelo, que é o modelo Quaker, é muito vinculado a essa questão religiosa. Ele pode ter, sim, sofrido essa influência, né, desses antecedentes. Embora ele estava centrado nesse valor também do trabalho, da ação intramundana, da biruf, né? Biruf não se pode traduzir propriamente do alemão para carisma, mas vocação, da vocação do homem. Então, o sistema penitenciário voltado para descobrir essa vocação do sujeito e realmente direcioná-lo espiritualmente para essas práticas positivas. E óbvio que, em outras circunstâncias, esse isolamento diuturno também ocasionava uma série de distúrbios, né, e nem sempre produzia o resultado almejado. Bom, posteriormente ao modelo penitenciário filadélfico pensilvânico, abre-se agora a ideia, né, e com uma visita, o governador de Nova York, ele pede para uma comissão visitar, né, o modelo penitenciário filadélfico, pensilvânico, e de lá eles voltam com uma série de ideias, agora vocacionadas para a realidade nova-iorquina, que era uma cidade industrial, um polo industrial já em ascensão, importante, e era necessário, talvez, algumas adaptações para um modelo punitivo que atendesse a essa realidade. E aí cria-se o sistema alburniano, onde haveria o isolamento celular noturno e o trabalho em comum durante o dia, mas em silêncio. Daí o porquê esse sistema também é chamado de silent system, ou seja, sistema do silêncio. Exatamente porque as pessoas eram obrigadas a realizarem esse trabalho em silêncio. E dentro dessa dinâmica do silent system, nós vamos observar claramente se desenvolver aí algumas práticas que
primeiro, não se consegue propriamente fazer ou forçar as pessoas a não terem comunicação umas com as outras. Elas podem não desenvolver o ato de fala, mas se comunicar até por gestos, por olhares e pelas formas mais diversas possíveis. E esse sistema acaba reproduzindo outras espécies de socialização, criação de outros códigos que não necessariamente promove qualquer controle sobre isso, né? Então, está aí um grande problema também a ser relatado. Segundo, a ideia de um compromisso exatamente com um modelo industrial em ascensão na produção do chamado operário padrão, o cara que trabalha em silêncio, que não contesta as ordens, que desenvolve o seu trabalho sem vincular outros, né, para produzir talvez uma greve. Então, temos aí diante de nós um modelo já que adapta o cárcere à fábrica, como estruturas disciplinares. Ambas são instituições disciplinares que têm um modelo dentro da modernidade, e o sistema alburniano é o primeiro a tentar fazer essa vinculação entre cárcere e fábrica dentro daquela razão que parece permear toda a história do sistema penitenciário, de que o trabalho é o maior elemento de ressocialização. O trabalho liberta, né? Albert Frei estava na entrada do campo de concentração de Auschwitz, né? Ninguém se libertou pelo trabalho. Às vezes acho que o trabalho não liberta. É óbvio que o trabalho é importante, ele tem que ser produzido socialmente, ele tem sua importância, mas não é por ele que as pessoas vão alcançar a sua liberdade ou propriamente elas vão serem dignificadas tão somente pelo trabalho. É preciso uma série de outras práticas de reconhecimento, inclusive o pagamento justo de salários, né, e de condições dignas de vida, né? Talvez só no futuro, com a construção dos direitos sociais e econômicos, isso pôde se realizar. Né? Durante essa época, não. Esse trabalho era um trabalho duro, diário, feito em silêncio, sobre vigilância, né, de um capataz, e aí aquela ideia de que um único homem é capaz de controlar uma multidão, né, essa perspectiva também trazida pela disciplina da fábrica. E o sistema alburniano, ele também começou a ruir quando o modelo parecia competir com o trabalhador assalariado livre, e as pressões foram externas nesse sentido de dizer que esse tipo de concorrência era desleal, até mesmo porque os presos estavam submetidos, né, a um controle quase que de uma semi-escravidão, e, portanto, isso não só reduzia os salários, como impedia. E chega-se um momento também que se impede a produtividade externa, né, porque não há um estímulo, e, portanto, em poucas décadas, Nova York acabou abandonando esse modelo de forma fixa. Não abandonou a ideia do valor do trabalho e do trabalho propriamente como elemento necessário na execução penal. E que eu acho importante, não estou aqui questionando, eu só estou demonstrando que símbolos nós vamos dar para o trabalho, né? Óbvio que é necessário, dentro do ambiente prisional, que exista a oferta de trabalhos e que as pessoas possam se envolver, porque se torna, inclusive, um elemento importante para a ressocialização, e não só para isso, para o convívio lá dentro propriamente, né? Ele mitiga aquela ideia de que tem um dito popular que eu acho interessante, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, quanto mais a gente puder mente desocupada, oficina do diabo, é melhor ocupar essa mente com algum tipo de trabalho, e que a pessoa entenda que esse trabalho é produtivo, que esse trabalho gera algum valor social, e isso se torna relevante. Mas não por outros motivos propriamente dados, né? Talvez nesse símbolo do trabalho que está aí posto. Bom, então o sistema penitenciário pensilvânico filadélfico,
né? Tinha um vínculo muito centrado com os valores morais, né, e a simbologia quack. O sistema alburniano, vinculado, sobretudo, com o modelo, né, vinculado, sobretudo, com o modelo fabril nova-iorquino. E agora nós podemos falar do modelo meritocrático inglês, que é o Mark System, que é o modelo progressivo. Vejam só, nós estamos detalhando o desenvolvimento do sistema penitenciário com base nesse texto aqui do professor César Roberto Bittencourt, né? O Tratado de Direito Penal, na parte geral, eu recomendo demais, porque na parte relacionada à teoria da pena, vocês vão encontrar no professor Bittencourt a descrição mais exaustiva possível, inclusive porque foi a tese de doutorado dele. Falência da pena de prisão, até tenho uma certa discordância com o título, que já expressei em outras ocasiões, mas o conteúdo e aquilo que está posto é muito relevante e é a expressão de uma pesquisa realizada de forma extensa, de forma cuidadosa, que nos interessa, né, nessas aulas. Principalmente detalhando essa última parte dogmática, e aqui eu estou falando em estrutura dogmática, não estou falando em sociologia, não estou falando, a gente poderia até fazer outras críticas a essa obra no outro recorte, mas na estrutura dogmática do Código Penal, ele consegue ter se destacar em relação aos outros. E, portanto, é a obra que, a partir da teoria da pena, eu recomendo para o acompanhamento da disciplina. Vejam só, então, fazendo essa análise, nós encontramos no Mark System, né, como colocamos aqui para vocês, a identificação dos sistemas penitenciários, o professor Bittencourt vai colocar, né, que o Mark System, né, o sistema progressivo, em inglês, ele vai se formar, né, pela obra desenvolvida pelo capitão Alexander Marconi, no ano de 1840, na ilha de Norfolk, na Austrália. Ele era governador da ilha e modificou ali a filosofia penitenciária, né? Filosofia penitenciária. Nessa ilha eram colocados já os criminosos reincidentes, né, que voltavam a delinquir. E a forma punitiva era muito severa, principalmente no início. Então, existia um modelo que era modelo progressivo, ou marxista, que era um sistema de vales, que o sistema de Marconi consistia em medir a duração da pena por uma soma de trabalho e de boa conduta imposta ao condenado. Referida soma era representada por 7 números de marcas ou vales, de tal maneira que a quantidade de vales que cada condenado necessitava obter antes da liberação deveria ser proporcional à gravidade do delito. Então, diariamente eram produzidos trabalhos. É um sistema já de obra meritocrática, dentro dessa visão de uma construção meritocrática, né, para se obter a progressão. Existiam 2 regimes iniciais ainda de execução, que era o isolamento celular diurno e noturno, que era o chamado período de prova, né? O condenado podia ser submetido a trabalho duro obrigatório com regime de alimentação escassa. Isso era o primeiro momento. O segundo, o trabalho em comum sobre a regra do silêncio. Então, esse segundo regime era feito na ideia que estava presente também no Silent System, de um trabalho comum, um trabalho coletivo, mas sobre a regra do silêncio. E, por fim, já vinha a liberdade condicional. Então, a liberdade condicional era ofertada para quem atingisse as marcas, né, nesses outros 2 regimes, e aí poderia obter, né, essa liberdade.
Veja que no sistema progressivo irlandês existem três fases. Eles adaptaram na Irlanda essa matriz trazida pelo modelo progressivo inglês e colocaram a primeira fase como de reclusão celular diurna e noturna, a segunda, reclusão celular noturna e trabalho diurno em comum, a terceira, um período intermediário, assim denominado por Crofton, ocorria entre a prisão comum em local fechado e a liberdade condicional. Esse período era executado em espaços especiais, em prisões especiais, onde o preso trabalhava ao ar livre no exterior do estabelecimento em trabalhos preferencialmente agrícolas. Nesse período, ele tinha uma certa liberdade de circulação na comunidade próxima, né, a esse estabelecimento. Eles podiam viver dentro de barracas desmontáveis, como trabalhadores livres, dedicando-se ao cultivo, à indústria, e apenas se apresentar periodicamente para esse controle. Depois é que vinha a liberdade condicional. Então, no modelo irlandês, nós temos três regimes de execução. Bom, qual a importância disso aqui para a nossa estrutura dogmática? É que o contexto brasileiro adotou o sistema progressivo irlandês. Nós temos três regimes de execução da pena. Temos o regime fechado, executado nas penitenciárias de segurança máxima ou média, onde existe também um período inicial de exame, né, que deveria existir, né, onde as pessoas são colocadas nesse isolamento inicialmente, faz-se a classificação criminológica e depois elas são colocadas nas celas e a execução deveria seguir aquilo que está determinado pela Lei de Execução Penal, né, a LEP, a Lei 7.210 de 1984. Bom, então, veja as regras que nós vamos encontrar aqui para o regime, as regras do regime fechado. O condenado será submetido no início ao cumprimento, artigo 34 do Código Penal. O condenado será submetido no início ao cumprimento da pena em regime criminológico de classificação para a individualização da execução. É aquela ideia que eu disse que a individualização ela é judicial, ela é legislativa e ela é administrativa no momento da execução. A individualização da pena, que é um princípio constitucional, né? Ela segue todo esse percurso. O condenado fica sujeito ao trabalho, né? Fica sujeito ao trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2º, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3º, o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Bom, eu fiz aqui essa descrição para que a gente pudesse fazer todo esse acompanhamento, entendendo que no regime fechado, em princípio, a gente imagina que o trabalho externo não é admissível, que só quando se chegasse ao regime aberto, né, nós estaríamos diante dessa possibilidade, ou no semiaberto. Mas é admissível em serviços e obras públicas sobre vigilância, quer dizer que o sujeito não vai poder ficar fora, né, da vigilância, né. Quem vai indicar isso são os artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal, a famosa LEP, né? Lei de Execução Penal. O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno e ao isolamento durante o repouso noturno. Essa é a ideia inicial. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento. Trabalho em comum dentro do estabelecimento. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código CAPT ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, de fazer o exame de classificação, né? Isso. Mas aí, se o sujeito está em progressão, ou seja, veio do fechado, vai para o semiaberto, existe um modelo de execução progressivo da pena,
e que cumpre também um princípio de individualização da pena, e de personalidade da pena, a pena é pessoal, o condenado fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos e profissionalizantes de instrução de segundo grau. Então, aqui nós já temos uma certa liberação do sujeito. A instituição para o cumprimento do regime fechado é a penitenciária de segurança máxima ou média. A instituição para o cumprimento da pena no regime semiaberto é uma penitenciária agrícola ou industrial, ou agroindustrial. E a instituição para o cumprimento da pena no regime aberto deveriam ser as casas de albergado. As casas de albergado não teriam obstáculos à fuga, seriam localizadas nos centros urbanos, na proximidade deles, diferentemente das outras, onde se propõe uma projeção e uma localização com uma certa distância. Na casa de albergado, a ideia é esse convívio. Não existe, na maior parte dos estados brasileiros, me parece só São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul ainda formataram casas de albergado. Mas a maior parte dos estados brasileiros não formataram essa modalidade. E aí começam os problemas com relação à execução da pena no Brasil. Muitas vezes ela é executada em instituições inadequadas, instituições que não estão dotadas dos equipamentos para essa execução. Não há, por exemplo, trabalho ofertado para todos. Aí alguns poderiam dizer, mas o desemprego é estrutural aqui fora, então a prisão segue como extensão da sociedade o mesmo modelo. Só que na prisão, esses equipamentos deveriam ser ofertados pelo Estado para exatamente realizarem o projeto social que nós temos com relação a essas instituições de reinserção social, de cidadania, de promoção dessa dignidade humana. Inclusive, os estabelecimentos, o local de trabalho também dos agentes penitenciários, né, devem ser pensados dentro dessa ótica, né, de uma ótica onde a gente possa dar a eles as condições de exercerem seu trabalho num ambiente digno, num ambiente máximo de salubridade, ou seja, tem até um diálogo que é feito com os agentes, né, numa pesquisa que nós fizemos, e um deles dizia, olha, a sociedade prende a gente com o preso, porque é lógico que nós queremos que esse ambiente seja um ambiente melhor para todos, seja mais digno. Veja que não se cumpre aquilo que está no artigo 88 da Lei de Execução Penal no tocante à cela, né, como essa cela deve conter aqueles requisitos, isso não é visto nas prisões superlotadas do Brasil afora. Depois, a confusão institucional entre cadeias e presídios, que na verdade são ambientes de custódia, com penitenciárias, que aí sim seriam os ambientes pós-sentença penal condenatória transitada em julgado, onde o sujeito vai iniciar a execução da pena. Então, o ambiente de custódia, ele teria uma outra dinâmica e uma outra forma de operar, e muitas vezes tem gente executando pena em cadeia, tem gente executando pena em presídio, no contexto brasileiro. Estou falando aqui da crise como um todo, né? Não só a questão da superlotação, mas mostrando a vocês que nada disso, efetivamente, na prática, acaba cumprido. É um déficit de implementação legal. A lei, agora, aqui na Faculdade de Direito, vocês têm que aprender como está na lei. A prática não quer dizer que resolva, tanto que o Supremo disse que há um estado de coisas inconstitucional, mas não é só inconstitucional, porque o déficit vai, na sequência, é um estado de coisas também legal, né, dentro daquilo que está posto. Dizer isso também não adiantou muita coisa, né, porque a gente não tem visto esses projetos serem repensados. Repensados para todos os envolvidos, né? Porque é importante também que esse ambiente seja seguro, proteja os agentes penitenciários, a comunidade, os familiares de presos,
ou seja, que eu tenha uma dinâmica que eu permita transparência, republicanismo e que esse espaço tenha realmente seja de domínio público. Bom, nas regras do regime aberto, nós temos o regime aberto baseia-se na autodisciplina, o senso de responsabilidade do condenado. O condenado deverá, fora do estabelecimento, sem vigilância, trabalhar, frequentar o curso, exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno nos dias de folga. Essas regras incluiriam também porque, inclusive, uma das penas alternativas restritivas de direito à limitação do fim de semana deveria ser cumprida nessa casa de albergado para que fossem planejados, durante esses períodos de folga, cursos, sejam de capacitação, sejam também cursos de formulação, de reflexão, né, sobre a prática delitiva e sobre como, né, se projetar e se reinserir socialmente e da ideia de valorizar essa dignidade, esse resgate, né, dessas pessoas. Isso, muitas vezes, nem é promovido por lá ou lá. Tem se optado, né, por outras formas de lidar com essas regras, né, se aplicado de forma jurisprudencial o recolhimento domiciliar em hipóteses que estão fora do artigo 117 da LEP, que descreve as hipóteses onde esse recolhimento domiciliar é cabível dentro da execução. Tem se buscado resolver esse problema de déficit estrutural e institucional por uma série de articulações de jurisprudência, de práticas, que a administração penitenciária se serve, muitas vezes, para lidar com o problema de déficit de vagas, de superlotação carcerária e etc. Mas tudo isso não resolve se a gente não mudar o modelo, aquilo que eu falei para vocês, né? Antes de tentar o tempo todo falar em prática de desencarceramento e tudo, a gente tem que entender por que a gente encarcera pessoas e se esse modelo está correto. Mas isso é um outro debate, não vem ao caso na aula hoje. Eu só quero dizer a vocês que nesses regimes existem direitos e deveres do preso. E nós iremos fazer essa análise quando começarmos a detalhar a famosa pena privativa de liberdade. Aqui nós falamos do sistema penitenciário, vimos a evolução histórica do sistema penitenciário, começa no modelo filadélfico-pensilvânico, passa para o modelo alburniano, em Nova York, depois o modelo do Mark System, que vai criar um modelo progressivo inglês, né, com 2 fases e já liberdade condicional, e o modelo progressivo irlandês, que influencia a estrutura do nosso sistema penitenciário. Então, nosso sistema progressivo tem por base o modelo irlandês e deveria ter estruturas ou instituições que permitissem essa adequação ao modelo e ao sistema irlandês. Então, muito obrigado a vocês. Tenham, né, a gente vai continuar essa discussão. Vamos continuar essa discussão no grupo com as estagiárias docentes, os monitores, e eu espero que a gente possa esclarecer quaisquer dúvidas e manter isso, digamos assim, de forma acadêmica, né, e fazendo essa análise a partir do que temos na lei, mas também da reflexão sobre as práticas, aquilo que efetivamente a gente já começa a observar não é cumprido, e aí o que pode ser feito para se planejar tudo isso de maneira melhor. Então, um abração a vocês. Na próxima aula, nós nos encontraremos sexta-feira, tá bom? Essa será assíncrona, mas a próxima nós teremos ela no formato síncrono comum, que é muito bom, que vocês estão presentes. E aí, quaisquer dúvidas também com relação a essa passagem hoje, podem voltar, até porque a gente vai dar continuidade aqui a essa discussão da pena privativa de liberdade. Um abração, tchau.